Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá, aqui é o quarto vídeo sobre Kind. Para quem não sabe o que é Kind, é Kubernetes em Docker, Kubernetes rodado localmente na tua máquina, executado localmente na tua máquina. Eu falei no vídeo passado que a gente estava trabalhando sobre extra port mappings, mapeamento de portas para expor o teu serviço de uma forma que você não precise usar port forward. Só que eu falei que o load balance também era possível utilizar, fazendo balanceamento de carga sem que você precise ter um node port ou que precise passar port forward. E eu tinha comentado sobre o Metal LB. Só que o Metal LB ele foi uma ferramenta temporária utilizada pelo time do Kind. E depois disso, eles implementaram um serviço chamado Cloud Provider Kind, que faz a instalação de um serviço de load balancer para o nosso fazer o nosso balanceamento de carga no Kind. E é o que nós vamos utilizar. Caso você tenha interesse de implementar o Metal LB e queira saber como fazer, também dá para fazer, a gente pode utilizar ele, não tem problema nenhum. Mas a gente quer seguir a documentação oficial. Então, se você tiver algum interesse sobre o MetalLB e quiser dar uma lida, é só entrar no site deles, metallb.io, ou se você quiser que seja feita a instalação e quiser ver como é feito, eu posso fazer, e aí você me avisa nos vídeos, nos comentários dos vídeos, que eu faço a instalação do MetalLB para a gente ver como funciona. Mas a gente vai seguir aqui a referência da documentação oficial. E aqui o provider ele já aponta para um repositório do GitHub chamado Cloud Provider Kind, que vai ter o nosso provider exatamente que a gente precisa. Se você quiser entender como que foi feito o desenvolvimento desse load balancer para o Kind, você pode acessar esse link diretamente, que você vai cair no vídeo ali da KubeCon que ocorreu na Europa em 2024, sobre a Cloud Native Con, que você consegue ver o vídeo dos desenvolvedores que implementaram essa ferramenta e sobre quais os possíveis problemas com o uso de Metal LB e qual a melhoria que eles fizeram para utilizar o load balancer que eles desenvolveram e etc. Você pode acessar essa doc ali, você vai conseguir ver um vídeo no YouTube sobre isso. Se tiver alguma dúvida ou algo nesse sentido, você pode entrar nos comentários. Também, se quiser entrar na comunidade, eles têm um canal no Slack. Tem também uma lista de e-mail que você pode enviar. Enfim, tem várias formas de entrar em contato com eles para tentar compreender de uma forma mais profunda, mas também podem me perguntar se tiverem alguma dúvida específica. A gente vai instalar seguindo a documentação oficial. Então, a documentação aqui é basicamente instalar utilizando o Go. Se você não tiver o Go instalado, tem outras maneiras de instalar. Eu vou deixar rodando aqui. Ele já fez o download, na verdade eu já tinha feito antes, então ele não fez toda a listagem de pacotes novamente, mas ele vai vir em toda uma lista e vai demorar alguns minutos ali até finalizar a instalação, ok? Se você não quiser instalar dessa maneira com Go, você pode instalar o pacote utilizando, por exemplo, no macOS, aqui o Brew Install Cloud Provider Kind, ou executando o container diretamente da imagem do Docker, clonando o repositório e fazendo aqui um CD e um make, e depois você movimenta para o teu bin e aí você consegue executar o Cloud Provider Kind. Então tem várias formas de fazer isso. E aqui na documentação também pelo GitHub, você vai ver que ele suporta Gateway API. Nós não vamos trabalhar com Gateway API nesse momento, mas também se for algo que vocês tiverem interesse, eu posso abordar em um outro vídeo, ok? Então nós vamos seguir a documentação. Aqui, após a instalação com Go, ele pede para eu fazer um install, né? Movimentar para o nosso bin e a gente poder ter esse arquivo realmente utilizável, vamos dizer assim, executável, né? Cloud Provider Kind, e aqui ele vai fazer a habilitação de todos os serviços que são necessários para rodar. Então vou abrir aqui um outro terminal para mostrar aqui para vocês. Lembrando que os serviços... faltou o básico do básico aqui, né, galera? E aí, como eu sempre falo para vocês, eu não vou cortar essa parte do vídeo. A gente não tem um cluster. Já foi direto pro... mas não tem um cluster, como não tem? Você já tinha instalado? Não, eu não tinha instalado, eu deletei, eu sempre deleto, faço uma limpeza aqui na minha máquina. Dessa vez eu não mantive, mas não tem problema. A gente vai fazer a criação aqui, como a gente sempre fez em todos os vídeos. Eu só vou remover aqui o Extra Port Mappings, que a gente tinha feito no vídeo anterior. E vou subir um control plane com 3 workers. Kind create cluster, passo um config, o nome do meu arquivo, kind cluster, e o nome do meu cluster, eu vou colocar aqui lb cluster. É só esperar ele fazer o provisionamento, ele vai fazer o provisionamento normalmente.
Vamos dar um Docker PS aqui. Opa, não password, né? Já subiu ali os containers com os meus nodes, mas vamos esperar ele finalizar todo o processo. Tudo certo, a gente já tem os nossos containers aqui. Lembrando que a gente tem um container com control plane e 3 containers com workers, que a gente subiu com 3 workers, ok? Então vamos fazer o seguinte. Agora a gente pode realmente executar o load balancer. Então o que a gente fez, né? Só relembrando, eu dei um go install, de acordo com o que está na doc, e logo depois eu fiz um install ali, movimentando para o nosso binário, para a gente poder utilizar o Cloud Provider Kind e fazer a instalação dele diretamente. Agora você vê que ele está fazendo a instalação, startando workers, startando o Ingress Controller e fazendo o provisionamento. Olha o que ele fez. Se eu der um Docker PS agora, vamos pegar aqui, esperar ele sincar. Ele vai fazer o sync. Ele vai fazer o sync somente depois que eu tiver um service do tipo load balance. Então ele não vai aparecer aqui agora. Ele vai continuar com o container ali, deixa ele executando ali fora, e aí eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui a implementação do Grafana, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no vídeo passado, implementar o Grafana. Eu tenho um deployment, um PVC e um service. Dessa vez o meu service não é mais tipo node port. Vai ser o service do tipo load balance, da mesma forma que está na documentação oficial do Grafana. Então nós não vamos mudar isso. Deixa eu pegar aqui na doc oficial para você ver o nosso service. A gente vai seguir exatamente o padrão que já vem aqui, tipo load balance, ok? Não mudamos nada, pegamos tudo que está aqui da mesma forma que já está ali. Antes de mais nada, nós vamos subir o namespace, né? Create namespace. Posso passar só NS, tá? Não precisa escrever namespace, não. Então já está criado. Se eu der um kubectl ns, eu vejo os namespaces que eu tenho, e como eu quero subir no MyGrafana, eu já uso a extensão do Creo. Se você quiser ver, no vídeo passado eu mostro como qual a extensão que eu estou utilizando do Creo para fazer isso. Então ele já está pendurado no meu namespace do Grafana. Se você não tiver essa extensão, você tem que colocar na hora da implementação kubectl apply "-f", coloca todos os teus serviços ali, "-f service", "-f pvc", e passando namespace. Como eu uso a extensão, eu não preciso disso. Então aqui ele já subiu, e ali você pode ver que ele já está fazendo aqui a alocação de endereço. Então, kubectl get service, ele já criou para mim aqui o external IP. Lembra que quando eu não tinha esse cara, ele ficava como pending? Você pode ver isso no vídeo anterior. Então agora o que acontece? Isso aqui, que rede é essa, né? Isso aqui é a rede do Docker. Se eu vier aqui em Docker PS, eu vou ver que eu tenho todos os containers. E agora ele criou um envoy proxy que ele vai fazer o nosso balanceamento de carga. E esse cara aqui é o que está fazendo exatamente a criação desse IP. Se eu der aqui um docker inspect e pegar esse container do nosso load balancer, você vai conseguir ver aqui a rede que ele está utilizando, 172.18.06. Essa rede é a rede do Docker. Então é a rede que a gente vai utilizar para expor o serviço. Então, se eu pegar esse IP e colocar diretamente no meu navegador, ele vai funcionar? Vamos ver. Não, não funcionou. Por quê? Porque o Grafana é acessado pela porta 3000. Então eu tenho que colocar aqui 3000. Então pronto, já estou no meu Grafana, porta 3000, e já consigo acessar ele. Agora eu tenho um balanceamento de carga diretamente no meu cluster, utilizando o Kind. Aqui ele deu um exemplo que é o seguinte. Aqui na própria doc aqui tem implementando 2 pods e implementando um service. Aqui ele nem dá esse exemplo, tá? Mas se você pegar na documentação oficial, você vai ver que aqui ele diz o seguinte, e isso é extremamente importante, isso aqui eu quero testar junto com vocês. Ele permite load balancer, para permitir os load balancers acessar control plane, você tem que fazer, setar uma label, ok? No node que está rodando ali, etc. Do control plane. Acontece que aqui a gente tem workers. Então, como a gente usa workers, nós temos 3 workers ali, a gente não precisa se preocupar com isso. Mas se você subir o cluster daquela maneira que eu ensino lá nos primeiros vídeos, Kind create cluster, ele vai subir somente com control plane, aí você vai ter esse tipo de problema. Pelo menos é o que a documentação diz e eu quero fazer esse teste. Mas antes de fazer esse teste, eu quero subir os serviços que ele colocou aqui.
Eu vou pegar e vou criar aqui, tá? Vou copiar esse cara. Eu posso simplesmente pegar isso aqui e fazer um apply diretamente. Que isso aqui já é o que vai ter os manifestos que tem ali. Ele baixou, tá aqui, ó. Exatamente os mesmos arquivos que eu teria diretamente lá. Eu vou só fazer uma coisa, né? Porque isso aqui está em outra pasta de downloads. Eu vou só criar ele aqui. Vai ser, vou colocar aqui kindlb.yaml e nós vamos colar ele ali. Ok, então o que eu vou fazer? Eu vou implementar esses serviços, né? kubectl apply -f kindlb. Então ele criou dois pods, full e bar, e um serviço. Agora nós vamos vir no kubectl get pods. Então agora eu tenho os dois pods rodando, ok? E agora eu tenho também o kubectl get service. Eu tenho um outro load balancer provisionado num IP diferente do IP do Grafana. Então aqui, como eu mostrei para vocês, ele está no IP 172.18.7. Aqui também, se vocês quiserem ver, ele criou um outro load balancer. A gente pode dar um docker inspect e verificar o IP dele diretamente aqui, 172.18.07. E a gente consegue também acessar a app diretamente. Vamos só ver qual é a porta da app, né? kubectl get service. É a porta 5678. Então a gente vai acessar esse IP na porta 5678. 5678. Pronto, eu já tenho minha app ali e ele já está pendurado nela. Não é que ele não está fazendo balanceamento, é porque tem pouca carga, ele não está indo de um container para o outro. Nós vamos tentar fazer uma coisa aqui. Deixa eu dar um curl 5678. Passar um verbose. Deixa eu pegar aqui. Deu 200, ok, tudo certinho. Deixa eu passar aqui em 2 pontos. Ponto e vírgula. 5678. Desculpa. Eco. Ok. Posso tirar o verbose só para deixar só o... Aí, ó. Foi. Então aqui ele está indo para o bar, agora foi para o full. Ó, como vocês podem ver, ele está fazendo balanceamento. Ó. Uma hora ele acessou o full, outra hora ele acessou o bar, outra hora ele acessou o bar, full e por aí vai. Então, aqui ele não está trocando, mas o navegador provavelmente já deve ter cacheado. Então é isso, é algo bem simples, mas ainda vamos continuar aqui para a gente finalizar os testes, ok? Então, como eu derrubei ele ali e ele não está mais acessível, o que nós vamos fazer? Nós vamos instalar ele como container. Então, vou mostrar outra forma aqui da gente fazer essa instalação. Vou fazer o clone do repositório e vou seguir o processo aqui. Entrar na pasta Cloud Provider Kind e fazer um make diretamente. Ele vai fazer o download da mesma forma que a gente fez ali o download diretamente com Go. E aqui nós vamos movimentar ele para o nosso local bin. Inclusive já está lá, aqui já foi feito isso. Tem bastante coisa que ele vai baixar até ele conseguir baixar tudo. Finalizou, ok. Já estou dentro aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes. Cloud Provider Kind. Você vai ver que ele vai funcionar da mesma maneira. Então, da mesma forma que ele funcionou antes, ele funcionou agora. Se eu der um kubectl get service, ele continua exatamente igual, tá? Exatamente igual não, na verdade o que ele fez foi alterar o endereço, né? O Grafana estava no 06, o nosso full service estava no 07. Ele inverteu isso, né? De acordo com a disponibilidade do que ele alocou agora. Então se a gente for lá no site agora, que a gente tinha acessado o Grafana, não está mais no 06, está no 07. Então a gente passa 3.000 e acesso novamente. Aqui também, ao invés de ser 07, foi para 06, 5678. Agora a gente está acessando aqui o bar, né? Normalmente, da mesma forma se a gente fizer um curl ali diretamente. Aqui ele dá uma outra alternativa de instalação, de execução, como container. E aí ele fala que isso requer montar o Docker Socket dentro do container, né? Então o que ele vai fazer é isso.
A gente pode fazer um build. A gente já está lá dentro, né? Vou matar aqui. Você vai ver que o service continua de pé, mas ele não está mais funcionando. Então, se eu tentar acessar, ele vai ficar carregando e logo ele já vai derrubar. Ó, não tem mais o serviço. Beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui? Já estamos aqui dentro. Deixa eu só subir isso aqui. Vamos buildar essa imagem. Então, a gente vai fazer um build diretamente dela, que ali ela já tem Dockerfile e etc. E nós vamos fazer o processo de execução com o run, utilizando a network do kind. Você pode utilizar do host, mas a gente vai utilizar do kind, tá? Como que a gente vê isso? A gente pode dar um docker network ls. Então a gente tem a do host e a gente tem a rede do kind, a gente vai usar a rede do kind. Tanto faz, como ele mesmo diz ali, mas a gente vai utilizar do kind. Beleza? Então ele já subiu a imagem. Agora a gente vai executar essa imagem na rede do Docker. A gente vai montar o socket dentro dela. E ok, mesma coisa aqui. kubectl get service. Agora mudou o IP aqui do full e do Grafana. Agora o do full está no 08, do Grafana continua no 07. Deixa eu dar uma olhada aqui. Grafana continua aqui. E aqui mudou para o 08. Então a gente tem aqui acessível. Então mostrei várias formas aqui para vocês de como fazer a implementação, tá? Tem várias maneiras diferentes. E agora eu só quero validar se ele realmente não sobe no control plane, se tiver somente control plane. Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Nós vamos rodar somente com control plane. Então eu vou dar um kind get clusters. E vou deletar o meu cluster. Kind delete cluster. lb name. lb cluster. Ok. Então agora a gente vai subir somente um control plane. Kind create cluster. Ele vai subir o único control plane. Aqui, docker ps. Aqui eu tenho meu envoy ativo ainda. E o meu provider rodando em container, por isso que está aparecendo aqui. Mas na verdade o que eu tenho desse cluster novo é somente esse cara aqui. Kind control plane. Então se eu vier aqui em kind get nodes, eu já consigo ver ele. Se eu der um kubectl também, get nodes, você vai ver que é o único que está ativo ali. Então a gente só tem somente realmente esse control plane. Então o que ele está dizendo? Que quando a gente sobe somente o load balance no control plane, ele não funciona. Então nós vamos fazer um teste agora. Nós vamos pegar o nosso arquivo ali do serviço, do body e do full. E vamos dar um kubectl apply -f kindlb, que é o nome do nosso serviço. Então ele subiu ali, kubectl get pods. Está criando o container. Já subiu. Aqui o service também já subiu. E ele subiu nesse IP aqui. Vamos ver se vai funcionar. No IP final 3. Funcionou. Então ele diz assim, ó, permitindo o load balancer acessar o control planes. Por padrão, Kubernetes espera workloads, não irá rodar no control plane nodes. Se você está criando workloads no control plane nodes, como é o padrão do kind, da configuração, né? Kind create cluster é justamente um control plane e nada mais. Você necessitará remover este label para acessar usando o load balancer. Tá aqui. Bom, eu não fiz isso. Tá aqui informando, né? Não sei se foi atualizada alguma coisa e a doc não mudou, mas está exatamente aqui dizendo que tem que ser feito, beleza? E ele fala aqui, né? Uma vez que o cluster estiver rodando, nós precisamos rodar o Cloud Provider Kind no terminal e manter isso rodando. O Cloud Provider Kind irá monitorar todos os clusters, né, todos os clusters que tiver de kind e serviços com o tipo load balancer e vão criar load balancer correspondentes, né, containers de load balancer correspondentes que irão expor esses serviços. E aí é a forma que ele faz para criar o IP que vai ser o IP externo para a gente conseguir fazer o acesso. Então é isso, galera. Queria testar tudo que fosse possível aqui para vocês verem como que isso está funcionando. Tem algumas questões ali que tem que ficar de olho, mas você consegue expor um IP para acessar a tua app
sem ter que fazer port forward, sem ter que fazer node port, sem ter que utilizar extra port mappings, utilizando diretamente o serviço do Cloud Provider do Kind, que ele faz esse balanceamento de carga. Beleza? Se tiver gostado desse vídeo, curta e compartilhe, e de preferência também se inscreva no canal, que é muito importante para mim. Valeu!